Assisti a palestra, Dependa de Deus, com Mônica Sampaio, na Devec Recreio, Avenida Genaro de Carvalho, 2400, no Recreio dos Bandeirantes, toda sexta-feira, de 19 às 21 horas. Grupo de apoio Dependa de Deus. Ouça diariamente na Rádio Perfeito Louvor o programa Dependa de Deus, às 22h30, www.perfeitolouvor.com.br. Anota aí, www.perfeitolouvor.com.br, tá? Tem. Na Perfeito Louvor, não tem lá do site lá da Secretaria de Hoje eu vou falar de um assunto que nós vamos transcender um pouquinho. Deixa eu só pedir. Irmãozinho, tem como fechar a porta aí? Obrigada. Vou conversar sobre um assunto. Eu não vou me aprofundar, porque o objetivo não é esse. Mas eu vou tocar num assunto que é importante que a gente comece a entender o Evangelho de uma forma que transcenda a parte religiosa. Eu vou falar do âmago do Evangelho na visão da física quântica. Quem já ouviu falar em física quântica aqui? Ainda estudando na matemática. Vocês? Não? Não? O que é a física quântica? De uma forma bem simples, que é o que nos interessa, ela diz que o observador interfere na realidade. Tá? E, por exemplo, você dá um comando a uma partícula subatômica. E essa partícula começa a andar como partícula. Tá? Quando você está olhando para ela, ela se movimenta lentamente como uma partícula. Isso é um exemplo muito simplista, tá? Que eu estou dando. Se você deixa de olhar, ela se transforma numa onda. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Quando você está de olho naquilo que você está querendo, gerando aquela expectativa, você não tira o olho, é que nem o relógio. Quando você for no relógio, a hora demora a passar. Né? Quando você tira o olho do relógio, a hora vai... né? Então, quando você tira o olho dessa partícula, ela vira uma onda. Quando você entrega alguma coisa a Deus, e pede para Deus, olha, Senhor, eu preciso funcionar de determinada forma. Aí você fica olhando a partícula. Né? Fica. Quando você tira o olho dele, eu entreguei para Deus, olha para Deus, ela se transforma numa onda. Então, o movimento, ele é multiplicado. Quando você para de prestar atenção, fica tentando controlar aquilo que está acontecendo e confia que Deus vai operar, essa confiança em Deus se transforma numa onda de graça. E a graça é que vai fazendo as coisas. Por isso que Deus virou o apóstolo Paulo falou assim, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho, porque eu não dependo do teu espinho estar ou não para poder agir. Eu sou Deus. O que é Deus? Aí a física quântica ela explica o quê? Que essas partículas, duas partículas, elas vão se aproximar, mas por mais juntas que elas estejam, existe algo entre elas. E aí, trazendo para o Evangelho, existe algo entre nós. Esse algo, ele vai ligando as coisas. Por isso que você pode fazer uma oração aqui para uma pessoa que está lá na China e funcionar. Por quê? Porque não tem limitação. A consciência, ela não tem limitação geográfica para agir. Estou pegando pesado demais? Não. Mônica, só todo mundo eu passei você falou assim, entendendo o Evangelho, próxima coisa assim. O âmago do Evangelho ele pode ser explicado pela física quântica. Mas você falou que entendendo o Evangelho Além da religiosidade, foi.
Por quê? Porque você começa a perceber, os cientistas, eles são mais crentes em Deus do que muito crentes. Porque pela própria física, nós temos um microcosmos aqui dentro, todo perfeito. Existe aqui na frente do cérebro umas ligações, umas terminações nervosas que são muitas vezes maiores, com mais número de ligações, do que no sistema, do que a Via Láctea, por exemplo. Sabe o que fez isso? Deus. Deus no seu cérebro, essa coisinha pequenininha que está aqui. Então, são coisas que a gente não vê, mas que estão em atividade o tempo todo. Quando nós estamos reunidos aqui, são consciências que estão reunidos aqui, eu prometo que eu não vou pegar pesado, tá? Daqui a pouco eu falo aqui, tá? São consciências que estão unidas numa intenção. Eu quero que vocês vejam a importância da intenção na realização do cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Quando nós estamos aqui unidos nessa intenção, vou chamar de fluido, mas não é, tá? O nome não é fluido, só para dar um entendimento, que está entre nós, ele é Jesus. E é ele que vai levando, por exemplo, se a gente faz uma oração aqui por uma pessoa ou por um país que está passando por necessidade, então, por exemplo, por queimados. O movimento que está sendo feito aqui, ele vai passar pela parede. E ele vai chegar lá numa velocidade que a mente humana não tem condições. Então, de atuar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o evangelho que nós lidamos é poder. E ele depende dos nossos pensamentos. O comando é mental, por isso o campo de batalha é mental. É aqui dentro. Porque você tem que julgar aquele tipo de pensamento que você está tendo, tá? O que ele vai gerar? Você é responsável pelo que você pensa. O que seu pensamento vai gerar? Que onda ele vai gerar? O que vai atrair? Vocês já ouviram falar de atração, né? Ah, se pensa, acontece. Claro que acontece, porque as partículas dos seus pensamentos, elas vão encontrar aquilo que se assimila com elas, aquilo que tem afinidade. Aí, por exemplo, uma pessoa pensa sistematicamente que tem medo de ser assaltada e aí ela acaba sendo assaltada. Tem pessoas que pensam sistematicamente que tem medo de ficar preso no elevador e o elevador cair. É o que vai acontecer. Porque esse movimento, ele não é moral. O Evangelho, ele não tem cunho moral. Quando Jesus fala que se os seus olhos forem bons, tudo será bom, mas se os seus olhos forem maus, tudo será tenebroso, ele não está falando de moral. Ele está falando de lei da física, daquilo que você vai atrair, e não pelos olhos do olho ocular, porque nós não vemos pelos olhos, correto? A gente vê pelo cérebro. É o cérebro que vê. A gente não ouve com os ouvidos, a gente ouve com o cérebro. E aqui o negócio é mais profundo. E é esse poder, tá? Rompendo com essa maneira limitada de enxergar o Evangelho e tentar colocar o Evangelho dentro dos nossos sisteminhas de convicções, é que faz com que ele não tenha efeito para a gente. Quando a gente tira, sim, com que você está lidando? Com um poder que criou tudo que existe, que criou o macrocosmos e que criou o microcosmos. Peraí, então o que eu tenho que fazer com esse poder? Isso você tem que pensar. A gente canta e louva e tal, não sei o quê. Por que o louvor? Porque é o que atrai bons pensamentos.
Mas nós estamos falando de mundo, né? Nós não estamos falando de... Aí talvez seja classificado como louvor, né? Não, E a gente estava o louvor é de acordo com o que é declarado, não é de acordo com o ritmo. Não, o ritmo, ele afeta a nossa parte emocional, né? Então, tem gente que, por exemplo, a forma de eu tocar e cantar, que a irmã se chama de Mônica Ribotril, né? Que ela, você já um CD para dormir, que aí eu estou transformando em Ribotril para dormir, ele toma Mônica, né? Tá bom. Aqui, olha só, você que não veio, a confraternização do grupo do Banda de Deus, olha, minha doçura. Ai, eu amo você. Eu amo você. Essa é a legal. A galera gosta. Eu já me enrolei muito falando de legal. E aí, o que acontece? O louvor, isso aí, agora você ficou aqui. Você falta toda hora. Voltou de viagem agora há pouco e já está aqui. Glória a Deus, né? Aí o que acontece? O louvor, a letra, ela vai conduzir a sua mente racional. O ritmo vai conduzir a sua mente emocional. Tá? Então, os dois juntos. Não adianta você ter uma letra supimpa no ritmo que te irrita, sabe? Porque você não vai prestar atenção na letra. Então, os dois são importantes. Tá? Então, aí, o que você fala que é louvor? É aquilo que, em conjunto, está adorando a magnitude de Deus. Na concepção do ritmo que ela gosta. Tem pegar uma letra Tem pessoas que gostam. Tem pessoas. Já foram para outro caminho, viajaram na maionese aí, já que vocês deram esse intervalo aí naquilo que eu estava falando, eu vou aproveitar e eu estava aqui numa mente de Cristo revolucionada. Só para entender, só pedir no Pai mesmo, né? É isso aí, eu estava falando, vamos chegar lá que ele vai dar esse daí. Sabe por quê? Porque chega de você ficar crente fraquinho, tomando surra de diabo também, igreja. Aí você vem para a igreja, participa de tudo, dá dica, vai na festa e tal, mas não entendeu que a renovação do teu entendimento é que vai produzir um milagre. Por quê? Porque você vai passar a pensar de acordo com você vai comportar com o código. E olha só, aí vai ser todo o universo concordando com você. Então, porque nós fazemos parte do universo. A única coisa que mantém a nossa privacidade é a nossa pele. Entendeu? No resto, não existe pensamento do qual não faça participação do universo. Um robô estava ouvindo, um robô estava ouvindo, porque as plantas, os animais, esperam aguardar, gente, esperam deixar agora e deixar nos noites. Os filhos de Deus. Por que filho de Deus? Roger, por que filho de Deus? Filho é o que tem o DNA do pai. É o que vai dar prosseguimento à obra do Pai. Então, enquanto a gente agir filho da carne, a gente vai dar prosseguimento às obras da carne. Mas a partir do momento que a gente agir como filhos de Deus, aí o negócio muda. Sabe por quê? Hebreus 1,14. Todos os anjos são ministros, ou seja, são servos, aguardando as instruções que saem da nossa boca para eles operarem. E eles têm, por decreto, né, eles têm a obrigação
de nos servirem aqueles que vão herdar a salvação. Por quê? Porque nós somos aquela voz que clama no deserto, que foi falado de João Batista em Isaías 49, 50, eu não me lembro, por aí. E somos nós que preparam o caminho para a vinda do Senhor. Ele, João Batista, preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. Nós estamos preparando para a segunda e derradeira, porque depois nós vamos reinar com ele na terra. O negócio, gente, é muito além dessa vidinha medíocre que a gente leva aqui. Eu já disse aqui, a faculdade, a formação profissional, meu salário, não adianta a promoção, peraí, eu vou casar com o fulano, gente, pega ela. Porque nós estamos aqui com um propósito muito maior. Quando fala que nós somos de um reino, que nós somos feitos reis e sacerdotes, a palavra é muito mais profunda. Então, quando você começa a perceber isso, a casa começa a cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua vida. Não será atingido, por quê? Porque você botou o capacete da salvação, mudou a maneira de pensar, protege a tua mente. E aí você não vai ser atingido. Morou? Isso aí, então tá. Eu estou resfriada, eu não estou assim com muita voz não, mas vamos lá. Eu sinto falta da tua voz, me chamando pra eu tenho tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu sei que não mereço, mas eu tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar à casa do Pai. Eu quero amor na casa do meu Pai e me encontrar contigo no braço do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar à casa do Pai. Eu quero amor na casa do meu Pai e me encontrar contigo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Aí você entende a partículazinha que eu estava falando. As partículas que nós somos nos movimentam. Cara, o Evangelho é todo coisa. Você não precisa tomar maconha, tomar chá de cogumelo, tomar LSD para você viajar. É só você entrar no Evangelho e começar a ler o Evangelho e a olhar para o Evangelho sem os olhos religiosos, de usos e costumes, que a gente tinha conversado, daquela visão maniqueísta, mal, bem, né? Que é uma visão de dogmas religiosos que imperam aí, posso até falar uma bobeira, mas desde a época do positivismo, sabe? Quando os filósofos, eles entendem mais Deus do que muita gente está dando na igreja, sabe?
Por quê? Porque Deus é a mente. Quando a Bíblia fala que é nele que nós existimos, é nele que nós nos vivemos, é nele que nós nos movemos, ele é Jesus, ele é essa substância que nós não vemos com os olhos carnais, mas que nós, como partículas, e as nossas partículas se movem. Então, quando nós estamos em concordância com Jesus, nós estamos indo nesse fluir, nesse fluxo. Vocês estão entendendo? Então, por isso que quando você renova o seu entendimento, não existe a necessidade da situação externa estar acontecendo assim, assado, para que você tenha a renovação do seu entendimento. Você, nós não dependemos de circunstâncias. Ninguém pode segurar o pensamento. E o pensamento, ele é que vai materializar. Por que pela fé? Fé é a certeza de coisas que a gente não vê, mas que elas existem. Né? Então, quando você acredita que uma coisa existe, nessa substância que é Jesus, eu estou chamando de substância por falta de palavra, tá? Por falta de um vocábulo mais adequado. Então, tá, mas porque eu quero dar uma ideia de um mar, tá? Como se fosse algo, uma substância líquida, mais gelatinosa, e a gente está ali ligado por essa substância. E tudo existe dentro dessa substância. Então, quando a gente se liga nela, com fé, sem duvidar, quando a gente se liga nela, essa substância vai tirar de perto aquelas partículas que não vão contribuir com aquilo que a gente está pensando e vão trazer para perto aquilo que a gente está querendo. Aí, materializou. Como? Por causa desse processo de pensamento. Por isso que é tão importante, o apóstolo Paulo, ele foi muito usado nesse sentido. Você vê que o apóstolo Paulo não era religioso. É claro que ele falava sobre, por exemplo, a religiosidade ali na igreja de Coríntios, porque eram pessoas que estavam começando a despertar espiritualmente, precisavam de leitinho, então precisavam de regras. Mas aí o escritor de Hebreus, quando ele chega no finalzinho do capítulo 5, início do capítulo 6, ele fala, vocês não vão precisar ser batizados de novo no fundamento da fé cristã. Vocês vão precisar crucificar novamente a Cristo. Eu queria ter falado para vocês como uma espirituais, mas estou falando como meninos na fé, que ainda estão, eu queria dar alimento substancioso, sólido, mas precisa leitinho. Deu uma dica para a gente. Ele falou assim, para os discípulos, vocês ainda, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas no momento vocês não podem suportar. Era o quê? Era isso. E aí agora, há pouco tempo, ele começou a dar um entendimento, porque aquele que busca conhecer a Deus, ele encontra a resposta. E os cientistas, eles são os mais preocupados em conhecer a Deus. Eles estão buscando por quê? O que a Bíblia fala? Que você vê o Criador na criação. Quando você olha a criação de Deus, você está vendo Deus. Mas Deus não está apenas no homem, Deus não está apenas na planta, Deus não está apenas no planeta, nas estrelas, na terra, no mar. Ele é tudo. Então, quando você está olhando a criação, você está vendo o Criador. E aí, os cientistas, eles forçam a criação e eles veem o Criador. E quando eles veem essas obras maravilhosas, como o cérebro humano, como assim, aqui, nesse corpo, tem uma representação daquilo que você olha para o céu e vê. Toda a organização, toda a forma. Então, aí a gente tem que ter uma mente superior para criar tudo isso. Entendeu? Então, aí o que acontece? Vem para cá! Entra aqui vocês, vem para cá! Vem para cá!
Aí vou botar, como que eu estou gravando, eu vou botar no YouTube, Pai do Senhor, vem cá, chega aqui, deixa eu apresentar, olha aqui para essa coisa cor-de-rosa. Esse aqui é o pastor Josiano, do Ministério Atletas Cristãos. Você pode acessar www.ministérioatletascristãos.com e ver o trabalho que é feito no ministério que ele é o presidente. E a Sementeira Divinas Promessas apoia o MAC, o Ministério Atletas Cristãos. Somos um em Cristo Jesus. Amém. Senta aí. Isso aí. Tem que ficar só vigiando aí no horário. Falta 15, quando falta 10, a gente... Já? Sabe por quê? Porque a gente marca às 7, aí eu nem sempre a pessoa consegue chegar às 7, por causa do trânsito, essa coisa toda. Aí o que acontece? Quando você começa a entender que o âmago do Evangelho pode ser explicado pela física quântica, que o olhar do observador interfere no fato, o teu olhar vai interferir naquilo que você está querendo, na sua vida. O olhar de quem você botar perto de você vai interferir naquilo que está acontecendo com você. Então, quando você entende isso, você entende que todos os avisos que Jesus deu não são morais, são espirituais. Porque interfere na realidade, na sua realidade. Quem você colocar do lado tem um conjunto de pensamentos que pode entrar em concordância com você ou pode entrar em conflito, a chamada oração contrária. Então, quando você cola com pessoas que você pode não estar bem, mas assim, você não está forte, mas você está com um pensamento querendo se fortalecer. Entra aí. Oi? Keila. Ó, cuidado, tem uma câmera bem aí, tá? Entra aí, pode entrar, só para um pezinho ali. Keila, você tem? Não, mas vai ter essa palestra no YouTube, depois você pode pegar, tá? Mas quem quiser levar, tá? Volume 3, já está aqui, volume 1, 2, 3, está aqui. Você não, vai ter dele. A de hoje vai estar no YouTube, tá? Vai estar um mais tarde ou amanhã. Então, seria então a relação, como você observa, influencia na relação também. Influencia sobre tudo que vai acontecer na sua vida. Nunca tinha visto essa famosa. Mas é real. Eu creio muito importante. A relação na formação. Sabe por quê? Ó, existe uma pesquisa científica de que eles fizeram assim, um compartimento, olha só, eles fizeram um compartimento e ali tinham partículas subatômicas, tá? No escuro e tal. E botaram um sistema para você olhar. Quando eles filmavam as partículas que estavam assim, no quarto, tá? Quando a pessoa chegava para observar, as partículas se movimentavam e faziam uma configuração aí. Essa pessoa saía, eu troço assim, isso é o mundo que está esperando que a gente que o olho não viu, o ouvido não viu, e não subiu ao conhecimento humano, porque são coisas assim muito, né, chance para a capacidade humana. A fé e o otimismo andam juntos, né? Oi? A fé e o otimismo, né? Porque o cara, se é otimista, ela tem fé, né? A realidade é uma coisa diferente. Aí agora, gente, como é que o otimista é classificado, né? Porque aqui a gente não é. A gente vamos voltar para o Evangelho. Muda a realidade também. O Evangelho, vem cá, entra aqui, entra, calma, tem menininho aí. Oi, meu amor. Aqui, ó, entra aqui, ó, com ela. Vai lá, calma. Aí, o que acontece? O otimismo, olha, pega isso aqui. O otimismo, ele pode ser apenas uma forma de pensamento. Ele ainda não é o Evangelho. O Evangelho é o seguinte, se você entende Jesus, porque as pessoas ficam muito coladas assim, como é que é esse negócio de Jesus, que era um homem,
ótimos e tal. Aquilo foi a maneira com que a mente da época poderia desenhar, entender. De repente, o Elias não foi arrebatado na carruagem de fogo, pode ser um homem, sabe? Não deixa de ser, né? Sabe? Mas aí o que importa pra gente? Que existem coisas além daquilo que a gente tem a capacidade de entender. Mas o que isso interessa para a gente? Que o nosso olhar interfere no milagre que vai acontecer na nossa vida. Que a gente não tem a limitação física e geográfica para a ação do pensamento. Se nós estamos aqui em comum acordo e nós vamos começar a orar, a entrar no propósito de pedir algo por alguém ou por uma causa, vou chamar de partículas, já estão se movimentando em Jesus para organizar aquilo que a gente está pedindo. Por isso, Jesus falou, olha que frase mais simples, mais objetiva e sem chance de você falar, não tem. Pedir para se lugar. Posso. Mas se eu pedir aqui, não é questionando o que você vai pedir. O que você pedir vai ser dado a você. Então nós temos que entrar na frase de Paulo, quando ele diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com o presente século, com este mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Que aí você vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava olhando assim para os provérbios daqui do juiz, entregava que ela pediu. Aquilo que você acabou de falar aqui. Mesmo para aquela pessoa que não quer, você pegou, né? Pediu, ela conseguiu. Pronto. A parábola do menino. Deixa no coração. Então, vamos tirar essa palavra coração, que ela está muito ligada na nossa cultura a um coraçãozinho aqui, a sentimento, amor, né? Então, aí vamos botar esse coração aí, mente. Quando a Bíblia fala de coração, não é esse coração aqui, é a mente. É a sede da tua alma. Tá? E é isso. Pois é. Não, o que eu estou falando? Porque a gente vai desconstruindo pela linguagem coisas que a gente se habituou a acreditar e acostumou e aquilo não gera mais efeito algum. E aí, pela linguagem, nós vamos colocando uma coisa nova. Porque qual é o objetivo dessa palestra de hoje? É falar que você está participando e tem poder para participar de mudanças enormes. E que Deus está usando você e eu para isso. Por isso, aqui é uma sala de multiplicadores dessa informação que vai para lá. Você acredita que você só está aqui porque Deus te trouxe até aqui? Sabe esse líquido, esse mar que eu estou falando? Que a gente existe nele, a gente se move. Eu estou chamando de mar por falta de um vocábulo apropriado, tá? A gente se move nele, a gente vive nele, a gente existe nele, que é Deus, que é Jesus. Então, ele vai se movimentando para poder trazer a gente aonde ele quer. Por quê? Porque ele quer mudar a maneira da gente pensar para a gente poder entender que evangelho não é religião. Evangelho é poder. Poder. Que aquilo que a gente pensar sai, não tem essa limitação óssea, nem tem a limitação da carne, e se espalha pelo universo para poder procurar aquilo que é comum, que é assim. Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, porque são as nossas intenções. Você quer ver um negócio? Ao contrário, por exemplo, tem uma palestra que eu falei sobre decida anexar bons sentimentos. Aí eu dei um exemplo assim. Quando você vai mandar um arquivo por e-mail, você diz ali que você vai mandar, olha, segue junto o arquivo tal. Mas se você não anexar o arquivo,
Ele não vai, só vai a palavra dizendo que você anexou. Então, agora, quando você pensa, você já anexou o sentimento. Então, é importante a gente exigir um capacete da salvação que Paulo falou aos Efésios, é isso. A sua mente, ela tem que estar em constante vigilância para saber o que você vai deixar entrar e o que vai conduzir a sua atitude. Ah, eu vou tomar uma atitude assim agora. Ah, eu não gostei disso, então eu vou pá. Não toma atitude. Porque quem está falando mais alto ali é a louca da casa. A emoção. Então ela vai fazer um strike na sua vida, derrubando tudo que está ao redor. Nosso culto é racional. Deus nos deu essa capacidade de pensar, de organizar os pensamentos, hein? Os pensamentos. E nós vamos, a partir dessa capacidade, escolher. E aquilo que a gente escolher, a gente vai atrair tudo que ligares na terra, ser ligado na céu. Por quê? Você vai ligar pelo pensamento, pela sua intenção de ligar. Aí você vai atrair. Aí tudo vai estar atraído de acordo com aquilo que você falou. Por isso que você vai olhar com outras pessoas juntos e uma pessoa levanta oração, não tem que ficar ninguém falando junto, não. Porque senão como é que vai fazer uma oração sem concordância? Se a pessoa não está ouvindo o que você está falando, está vendo uma hoje eu estava lá, Não temos de... Não tem que orar, eu tenho que concordar. Também, em nome de Jesus, no caso da situação da mente, né? Que nós não somos um computador. Mas vou ativar algo daqui a 20 anos e vai estar íntegro. Não. Na verdade, a nossa mente ela reconstrói. Né? Você começa a reconstruir uma história que não é a mesma coisa. Eu vou lembrar de fato, como eu comigo 10 anos atrás, eu vou ter lapso que aconteceu, mas não com o mesmo sentimento agradecer isso. E você vai agregar novas informações. E as informações, elas vêm sempre com um outro agrupamento, que é o quê? Sentimento. Não, outra coisa que vem se unir as informações. Acrescentar. Por quê? Porque toda a informação, ela gera uma carga emocional. Ela gera uma expectativa emocional. Tipo, uma pessoa que perdeu um ente querido há muitos anos atrás. Aquela dor naquele período foi tremenda. Era uma dor que parecia insuportável, mas com o passar do tempo, você vai lembrar, mas não com a mesma dor. Depende do que você vai escolher sentir. Por exemplo, eu coloquei um programa no YouTube, meu canal no YouTube é youtube.com/Mônica Sampaio de Melo com L só. Mônica Sampaio de Melo. Que eu estava falando sobre decidir anexar bons sentimentos. E aí eu dei um exemplo. Eu estava na fila de uma loja e olhei assim, tinha uns enfeitezinhos de Natal. Bolinha, lampadinha, aquelas coisas. Aí eu fiquei olhando. E aí eu comecei a pensar. Eu aprendi a gostar desses preparativos de Natal, da véspera, com a minha mãe. E minha mãe morreu há 9 anos. A partir daí, os natais começaram a ficar diferentes. Mas também veio a conversão, e aí eu entendi a profundidade do Natal em Jesus. Quer dizer, mudaram as coisas. E aí eu comecei a olhar a bolinha e as luzinhas pisca-pisca, e comecei a pensar, bom, eu posso olhar e apenas constatar, bolinha, pisca-pisca, enfeite de Natal, época de Natal, ponto e acabou. Isso aí é indiferente. Mas eu posso anexar um outro sentimento ali. Bolinha, pisca-pisca, enfeite de Natal. Natal! Ai, eu sempre gostei, pois é, essa época de Natal, galera. Ou eu poderia, bolinha, pisca-pisca, enfeite de Natal. Mamãe não está mais aqui. O que eu decido? Eu tenho essa capacidade de decidir o que eu vou sentir. Se você entende que você tem essa capacidade de decidir o que você vai sentir,
Você, Pimba, pegou a chave do reino dos céus na sua mão. Aí você pensa o seguinte, o seu pensar vai alterar o que aconteceu? Não, não vai alterar. Nenhuma vírgula você vai conseguir mexer. Agora, a maneira como você vai se sentir a respeito do que aconteceu, você pode alterar aqui e agora. Por isso que o milagre maior é o milagre da transformação. Quando você renova o seu entendimento, sai de dentro da conformidade, né? Não dos conformes com o presente externo, não sou uma forma que aquilo está querendo te deixar. Que forma de quê? Forma de tristeza. Eu estou triste. Forma de alegria. Alegria. Não, sai. Sai dessa forma. Sai dessa forma. Porque você é além dessa forma. Essa forma não é você. E você já está pronto. Cristo tem essa direção para a gente. Você já está pronto. A palavra de Deus diz que o nosso espírito está pronto. A palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é falada, ela é viva. E ela, além de viva, a palavra de Deus é eficaz. Ela é eficaz. Ela muda. E a fortaleza é aqui, ó. 2 Coríntios 10:4. As armas que nós recebemos não são carnais, são espirituais, poderosas em Cristo, para quê? Para poder derrubar, fazer strike em todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é pensamento altivo? É soberba. O que é soberba? É falta de obediência, falta de humildade, falta de reconhecimento que a palavra de Deus é soberana. Eu tive na Rádio 93, Pode tirar, doutora. É Mônica. E essa parte, a mulher, ela foi estuprada, não tem que é Cristo, e o tema é esse. E depois ela teve encontro com Jesus, mas já era casada, não falou nada para o esposo. E agora ela estava sendo incomodada, para falar a verdade, ela sentia vontade de falar, mas ela com medo de falar. Será que o seu marido iria perdoar? Por que não falou antes? Tem uma coisa que é superior a isso. É o quê? É a consciência dela. Como é que vai ficar a consciência E dela? as duas filhas dela, na mesma idade que ela foi estuprada, quando ela vê as duas filhas, ela se vê na situação que ocorreu com ela. E ela está agressiva. E aí, dentro das situações, né, e ela psicóloga como é que é ser, eu falei que ela está aprisionada no sentimento. Aí já falaram que quando ela não se libertar daquela situação, ela está aprisionada por várias. Sabe uma coisa? Ela é a vítima. Só vou dar uma pincelada aqui. A vítima se fez culpada. Só que ela não é culpada. Não, mas ela usou uma roupa provocante. Ela não era culpada, mesmo assim. Ela não chegou no estuprador e vem cá e me estupra. Não. Ela podia estar nua na frente dele. A culpa é dele. A culpa é dele. Então, quando você começa primeiro, uma das abordagens, né? Começa primeiro a falar assim, você não tem culpa. Primeiro você tem que se perdoar. Tem que perdoar você. É um negocinho. Por quê? Aí, por que a gente tem que ficar nesse espaço que a gente vive? A gente tem que confiar nesse poder que nos liga às coisas e que desliga as coisas, que é Jesus. Por quê? Porque quando vierem esses pensamentos, para poder apelar para a natureza carnal, você tem o argumento que está no capacete da salvação, para poder neutralizar essas armas. Ok? Não vamos falar mais. Na próxima sexta-feira, eu ia trazer também aqui uma palavra que até não é desses conjuntinhos de frase que eu tenho, que é a tua bênção, a tua permissão para prosperar, bênção é permissão para prosperar. Ela está onde estão os teus dons. A tua bênção está onde estão os teus dons. Provérbios 18:16 fala: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva à presença dos poderosos. O dom que você recebeu vai te alargar o caminho, vai te levar à presença daqueles que Deus quer colocar você em contato para poder fazer a obra. Entendeu? A tua bênção está onde estão os teus dons. E isso, quer outras pessoas reconheçam teus dons ou não,
eles existem e é por meio deles que você vai operar aqui na Terra. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Ai, que maravilha, tem que sair antes da bom demais. Eu vou pedir para você orar, então. Ai. Olha aí, Zé. Não gosto da câmera, não. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Pai, por essa palestra tão maravilhosa, Senhor, por tu, Senhor, ter renovado a mente da tua filha, Deus, a qual hoje ela falou de coisas maravilhosas, Senhor. Eu creio, Pai, que todos nós aqui tivemos os olhos espirituais abertos, Senhor. Pai, coisas que eu nunca tinha escutado, Pai amado, por mais estudos que eu já tivesse feito, Senhor. Hoje eu sei que comigo, particularmente, Senhor, tu falaste. E eu creio que com cada irmão também. Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Deus amado, Deus querido, porque tu és o Deus bom. E como foi dito, Senhor, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Deus amado, Deus querido, Senhor, continua conosco, Pai. Continua, Senhor, trabalhando em cada vaso, Deus. Continua trabalhando em nossas mentes, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos, Pai, alcançar aquilo que tu tem para cada um de nós, Pai. Pai, Senhor, continua conosco, continua abençoando a Mônica, Senhor, para que ela, Pai amado, Pai querido, possa ser instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que ela possa fazer discípulos, Pai. Pai amado, Pai querido, porque eu creio, Deus, que um bom soldado é aquele que faz discípulo, Senhor. É aquele que não retém aquilo que tu está ensinando, que tu está dando, Senhor. Mas que compartilha, Senhor, mas que ensina, Pai. Que distribui isso para os outros, porque assim, Deus, que tu fizeste. Tu fez discípulo e hoje tu deixou cada um de nós, para que nós também fizéssemos discípulos, Senhor. Por isso te louvamos, Pai. Senhor, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode acessar também www.monica-sampaio.blogspot.com.br. Vamos falar. Mônica Sampaio. Blogspot.com.br. É isso aí. Aí o pessoal. Aí vai tchau aí, ó. Todo mundo!